Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Talk to Us. Eu sou Cleidson Lucena, médico otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Sejam bem-vindos, eu sou Lívia Noleto, sou médico, otorrinolaringologista, especialista em tontura e zumbido. Sejam bem-vindas. Obrigada. Hoje abordaremos a temática, afinal, o zumbido tem cura? E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos Pompeia Farias, que é secretária, e Cristiana Caribé, que é servidora pública. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada. Elas tiveram a experiência de passar pelo zumbido e, graças a Deus, ter um bom êxito nesse tratamento. Vou começar com perguntas simples, tá certo? Sobre o hobby, o quão estressante é a profissão de vocês e acordo familiar, questão familiar, como é sua família, o que vocês costumam fazer nos horários de descanso. Sintam-se à vontade para falar sobre a sua vida pessoal. Isso. Bom, meu nome é Pompeia Farias, você já me apresentou. Eu sou viúva, eu tenho 2 filhos e 2 netos. São tudo da minha vida, curto muito, então meu hobby preferido. Com relação ao meu trabalho, eu exercia, a profissão de secretária, que era um trabalho bastante estressante. Hoje eu trabalho com o restaurante do meu filho, mas é um trabalho mais home office. E você, Cris? Bom, meu trabalho atual é mais tranquilo, né? No momento que eu estava com zumbido, foi um momento de muito estresse no trabalho, acúmulo ao longo de 18 anos. Então, eu consigo perceber bem que teve relação com o estresse no ambiente de trabalho, né? A parte familiar bem organizada, tenho 3 filhos, sou casada, filhos que não me dão trabalho, graças a Deus, todos bem encaminhados. E como hobby, eu gosto muito de fazer trabalhos manuais, né? Também ligada a algumas questões de voluntariado, serviço social. Então, a gente tem 2 pessoas que tiveram experiência de ter zumbido e, graças a Deus, hoje não tem mais. Gostaria que cada uma falasse, se recorda quando que o zumbido apareceu, quando foi que sentiu e se nesse momento estava acontecendo alguma coisa na vida de vocês. Fica à vontade. Bom, o meu começou, eu percebi a primeira vez em meados de março do ano passado, após voltar do trabalho, num dia muito estressante, com muitas demandas que sobrecarregam o nosso emocional. E voltei, me deitei no sofá da sala e comecei a sentir uma pulsação no ouvido, como se eu estivesse sentindo o coração, a batida do coração dentro do ouvido. E aí, imediatamente, eu achei estranho, nunca tinha sentido isso antes. Eu disse, vamos lá para o Dr. Google para ver, né? E aí, o Dr. Google me deu várias causas, que poderia ser uma cera no ouvido, que poderia ser um tumor, que poderia ser alguma coisa de disfunção temporomandibular e assim vai outras questões. Então, eu liguei logo, mandei uma mensagem para uma amiga minha, que é otorrino, e comentei com ela. Nesse meio tempo, eu estava para levar meu filho para uma consulta com ela. E então, no dia 20 de março, eu consegui essa consulta e fui observando que foi piorando. Então, quando eu cheguei a ela, eu já cheguei com uma situação pior. Ela fez a análise do meu ouvido, avaliou e disse que não tinha nada e que poderia ser alguma coisa relacionada à disfunção temporomandibular e me encaminhou para a doutora Silvia Murta. E você atribui o surgimento desse zumbido a algum momento difícil, alguma coisa? Estresse no trabalho. Eu acredito que teve totalmente a ver com o trabalho que eu exercia anteriormente, né? Porque, afinal, eu fui entendendo ao longo do tratamento que eu precisava mudar de trabalho, de função. Era um trabalho que eu gostava muito, mas que puxava muito do meu emocional. Então, eu, primeiramente, fui tentar questões médicas, né? Então, fui para a doutora Silvia. No dia 20
de março. Eu fui a doutora Silvia, fui no mesmo dia. E aí ela me encaminhou para fazer uma ressonância, uma tomografia ou ressonância, não lembro. E aí eu fui, na mesma hora, fazer. Quando saiu o resultado, dei uma leve luxação no ouvido esquerdo, na parte da TM. Só que eu não entendia como é que uma leve luxação poderia estar causando tanto transtorno. Mas eu disse, bom, se tem essa luxação, vamos tratar. Então, eu aceitei fazer o tratamento inicial com a doutora Silvia. Até hoje eu uso um aparelho para dormir, para evitar que eu faça o apertamento. Eu não tinha noção de que eu fazia muito apertamento durante a noite. Depois eu fui vendo que eu apertei tanto que eu desgastei metade do dente, que eu precisei complementar os dentes, né, da parte posterior da arcada, porque eles estavam desgastados demais. Mas ainda assim eu não entendia que aquela pequena luxação poderia estar me causando muito transtorno. Ainda permanecia o zumbido, apesar disso? Eu comecei o tratamento com a doutora Silvia do aparelho e também das aplicações de laser, da manipulação, agulhamento. E isso foi me aliviando, eu senti uma melhora. E coincidentemente chegou uma viagem que eu precisei fazer para Costa Rica, que é um lugar, né, de pura vida, natureza. E eu passei uma semana lá, comemorando o aniversário do meu irmão, e eu percebi que nesse período de uma semana o zumbido estava reduzido. Só que quando eu voltei, teve a morte de um amigo meu. E aí o enterro foi muito emocionante. Eu chorei, me emocionei bastante. E aí, no dia seguinte ao velório, o zumbido veio com mais força. Então, eu disse, bom, não é só isso, tem mais alguma coisa aí. E eu já sabia que você era especialista em zumbido, mas tinha sido a coincidência do período com a sua licença maternidade. Verdade. Então, eu conversando com minha cunhada, que você conhece também, ela disse, não, a doutora Lívia já voltou. E aí foi quando eu cheguei a você, em maio. E depois a gente continua. Vamos lá. E tu? E você, Pompeia? Bom, o primeiro sintoma que eu tive foi em setembro de 2018. Aquela sensação de ouvido tampado. Procurei uma emergência e nessa emergência indicaram uma lavagem. Eu fiz essa lavagem, não tive resultado. Voltei à mesma emergência e a médica definiu que era uma surdez súbita. Fez uma audiometria e passou uma medicação bastante múltipla, com muito remédio. Aí, isso com 3 dias ficou bem. Pronto, resolvido o problema. Só que 6 meses depois voltou novamente essa sensação de ouvido tampado. E a médica quis fazer o mesmo tratamento, mas numa emergência me indicaram um médico daqui de Recife, muito renomado, oftalmologista. E otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Bom, e nessa consulta ele disse que eu tinha doença do Meniere e isso eu já estava com sintomas além do ouvido tampado, já com sensação de tontura e com o zumbido. Ele disse que não tinha cura, que eu tinha que me acostumar com aquilo, que eu não ia morrer disso, mas eu tinha que me acostumar. E passou a medicação, que eu ia ter crises. E quando as crises chegassem, eu aumentasse aquela quantidade de remédio. E eu fiquei com esse médico durante um período, acho que ele era 60 dias, depois eu voltei. Porém, as crises foram aumentando de tempo e espaçamento. Já não era... E foi quando eu procurei outra médica, a doutora Lívia, me indicaram a doutora Lívia. E eu fui para a doutora Lívia em setembro de 2019, exatamente um ano depois. E a doutora Lívia, comecei um tratamento e eu ia 10 em 10 dias, ela fazia... A gente já continua. Tá bom. Pergunta, moço. E como o zumbido afetava a vida de vocês? Como afetava? Eu no trabalho, eu não conseguia ficar no trabalho. Quando eu sentia aquela tontura e que o zumbido, eu ia para casa. Imediatamente, eu não tinha o que fazer, mas pelo menos em casa, o conforto e tentar dormir. Você deixava de trabalhar, ler, estudar por causa do Não, eu deixava na hora. Eu saía do trabalho na hora, eu não tinha condições.
E você, Cristiana? Você tinha zumbido no trabalho também? Me perturbou muito. Eu comecei a ficar muito nervosa. Eu não conseguia me concentrar. E o meu trabalho exige muita concentração e muito equilíbrio. E exige que eu tenha também uma postura muito firme. Então, eu fazia tudo isso, só que quando eu chegava em casa, o meu zumbido estava pior. Então, foi piorando muito, né? Eu tive essa breve melhora do início do tratamento da disfunção temporomandibular para abril, mas de abril em seguinte foi piorando cada vez mais, foram vindo vários tipos de zumbido diferentes. Isso que eu falo um pouquinho, como era seu zumbido? A primeira vez que eu cheguei do trabalho, que eu me deitei no sofá, eu senti a sensação do zumbido pulsátil. E isso me acompanhou durante algum tempo na fase mais aguda do meu estresse. Eu acredito que eu tive um burnout e acredito que foi uma conjuntura, que não foi uma causa só, mas que também outras questões levaram a eu ter esse estresse tão elevado, né? Inclusive questões hormonais também, que fizeram com que eu tivesse a labilidade emocional desequilibrada e as coisas que foram acontecendo, eu fui ficando com menos resistência para lidar com aquilo que eu sempre lidei muito bem durante 18 anos. E então, teve o momento da pulsação, teve o momento de sentir barulho de abelha, zzz. Teve um momento de eu sentir o apito, eu saí do elevador e aí eu senti pi, e eu perguntei para meu filho, que apito foi esse? Não, mãe, não teve apito nenhum. Eu disse, como assim não teve apito nenhum? E eu senti um apito bem agudo e bem longo. Então, assim, foram várias sensações diferentes de zumbido. E também eu acabei tendo dor de ouvido. E aí veio em determinado momento, né, tontura, porque eu fiquei me forçando. A doutora Lívia pediu que eu tirasse a licença médica, né, em maio, e eu levei isso um mês. Não, eu não posso sair do trabalho, eu tenho que dar conta, tenho muita responsabilidade, tenho muitas coisas para fazer. E aí eu realmente só tirei a licença médica quando eu não consegui mais me levantar, que foi quando eu liguei para você e o quarto girou. E eu não conseguia. Que o trabalho, ou qual é o lugar quando mais te incomodava? O zumbido era quando você estava trabalhando? Era quando eu estava trabalhando, porque eu tinha um trabalho de leitura. Eu precisava fazer, né, um trabalho de leitura, de escrita, com muita concentração. E no trabalho eu ficava sentindo. A pulsação. Era pulsação, era tremor. Eu senti tremor. Né? Foram várias sensações que foram mudando à medida que ia ficando mais agudo o meu estresse, e depois, à medida que eu fui melhorando, foi mudando o tipo de sensação. Entendi. E você, Pompeia? Qual era o padrão do teu zumbido? Ficha, inicialmente ele tinha um tempo curto. Era um zumbido. Era apito, não era apito. Chiado, era mais barulho chiado. do mar, de uma abelha. Não, era mais um chiado. Já faz tanto sabe? tempo que eu nem lembro mais. Graças a Deus, não quero nem lembrar. Então, assim, era mais um chiado, sabe? E aquilo começou com menos tempo, sabe? E mais espaçadamente. E, de repente, ele foi... Aumentou a duração e a frequência, né? Você, quando pensava, não, vou passar só 3 horas, aí passava para 6. Entendeu? E assim, tive de manhã, só vou ter no outro. Aí chegava tarde. Então, assim, era... Você chegou a ter o dia todo o zumbido? Não, Entendi. o dia todo não. Eu não sei se é porque eu dormia, tomava um remédio para dormir. Entendi. Então, assim, passei, mas esse tempo eu sentia que estava aumentando. E começou a tontura, né? Entendi. Olivia, te fazer uma pergunta. Existe padrões de sons do zumbido que favorecem o diagnóstico etiológico? Existem, assim, claro que não é chave fechadura, né? Não precisa se encaixar 100%, mas fala, por exemplo, a Cris falando, você escuta mais um zumbido pulsátil, os tremores, e aí você pensa algo ou mais muscular ou algo mais vascular. Então, quando a gente pensa em zumbido pulsátil, a gente tem que pensar mais essa parte. No caso, da Pompeia, quando a gente vê mais um zumbido, um chiado, você pode pensar mais em relação a alguma perda auditiva, algo que tenha acontecido realmente no orelha interna. Então, claro que não é 100%, mas o padrão do zumbido faz-nos pensar em algum diagnóstico.
Então, por exemplo, as duas tiveram zumbido por motivos totalmente diferentes. Então, eu vou só falar um pouquinho de cada sintoma. No meu caso, foi a perda. Isso. A senhora teve uma doença de Meniere. A senhora tem uma doença de Meniere, né? Não tem. Acabou, né? Então, teve uma doença de Meniere aí que cursa com perda auditiva. E a perda auditiva dá o zumbido, crise de vertigem. Então, assim, teve a doença. E Cristiana teve a síndrome tônica do tensor do tímpano, que é uma alteração de musculatura dentro da orelha interna e que causa esse zumbido. Então, por isso que é muito comum o paciente falar dessas pulsações, sensação de mosquito mesmo. E eu sentia tudo mais alto. Isso, fica hiperacusia, sensibilidade auditiva. Ele fala assim, que a gente fala assim, no português busy, sabe? Que é como se fosse um mosquito no ouvido. Flutter, que a gente pega aí emprestado do cardiologista, esses tremores. Então, assim, são dois sintomas com quadros totalmente diferentes. Eu não conseguia dormir por conta do barulho do ar-condicionado, que eu achava que era um barulho demais. E meu marido, não, o ar-condicionado tá normal. Eu disse, não tá normal, tá muito alto. Esse ar-condicionado tá quebrado. Sim. E aí, o que me ajudou foi quando Marina me apresentou, a fisioterapeuta, me apresentou o tratamento do ruído. Do ruído branco, ajudou muito. E aí, até hoje, quando eu tenho dificuldade para dormir, eu só durmo com ruído. Acredito. E vocês buscaram algum tratamento inicial antes de encontrar a solução? Eu procurei vários tratamentos, porque no meu caso, eu percebi, eu me conheço muito e eu observo as mudanças em mim. Eu estou sempre atenta. Então, eu percebia que não era só a disfunção temporomandibular, que tinha mais alguma coisa aí. E aí, por isso que eu fui primeiro para um otorrino, que disse que eu pensei que eu poderia estar com cera no ouvido ou qualquer inflamação. E disse, não, você tem que ir para disfunção temporomandibular. A Silvia, né, comentou sobre Lívia. Eu já conhecia a Lívia, já sabia que era especialista em zumbido, mas, como eu disse, ela estava na licença maternidade. E aí, nesse meio tempo, eu comecei o tratamento da disfunção temporomandibular, foi aliviando, mas quando eu voltei das férias, que eu tive esse quadro de estresse com essa perda, que me abalou bastante, e voltei ao ambiente de trabalho, que era um local de muito estresse, e estava com menos servidores, menos pessoas me ajudando, então eu estava sobrecarregada e com casos muito difíceis para lidar, e eu percebi que o ambiente me estressava, e quando eu voltava para casa, o zumbido estava pior quando eu ia descansar. Então, eu fui para Lívia, mas em Lívia, já fazendo tudo o que ela me recomendou, procurar a fisioterapia. Então, eu fui logo fazer a fisioterapia, que me ajudou demais. E até hoje eu ainda utilizo como uma forma de prevenção. Quando eu percebo que está desestabilizando, porque eu acho que eu não estou curada da síndrome, eu estou curada do zumbido. A síndrome está ali. Então, eu percebo que em momentos de estresse, de tensão, o meu ouvido começa a dar sinal, porque eu cheguei a ter dor de ouvido. Tive muita. Mas faz parte do quadro. Tive muita dor de ouvido. Eu passei o mês de julho deitada com dor de ouvido, com compressas, com medicação, né? Então, eu fui também investigar a questão hormonal. Eu disse, tenho que passar também por um check-up, porque eu estava preocupada de ter outros problemas de saúde. E aí eu fui para o ginecologista e fui para o endócrino e solicitei um check-up. Disse, não, tem pouco tempo que você fez. Eu disse, mas eu quero fazer de novo. E aí, quando veio o resultado que meus hormônios estavam numa maior bagunça. E é aquela coisa, o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu não sei se meus hormônios se desorganizaram antes e, por isso, o estresse foi mais forte, porque eu estava com a questão hormonal em desequilíbrio. Então, aquilo que eu conseguia lidar, eu deixei de não conseguir, passei a lidar com mais dificuldade, né? Mas aí eu fui para 2 endócrinos e comecei a organizar essa questão hormonal. E também eu acho que a fé, porque depois que eu estava nesse processo todo, eu tenho uma santa de devoção. Fui agora há pouco também visitar o santuário dela em Lisieux, na França. Cheguei agora esse final de semana. Eu estava tão perturbada que eu não conseguia lembrar que eu tinha essa santa devoção. E quando eu comecei na licença, que eu parei, que eu disse, não, realmente eu não consigo mais, porque eu já estou tendo tontura, não consigo mais fazer audiência nessa situação. Aí eu peguei e disse, não, vou parar realmente e vou atender o que a médica vinha me recomendando, que tirasse a licença médica. Só quando eu recebi a rasteira mesmo, foi que eu disse, não, tá bom, vou tirar a licença.
licença. E aí, quando eu fiquei de licença, com mais tempo, mais conseguindo me concentrar, eu disse, não, eu tenho que rezar. E aí eu percebi também que as orações foram me aliviando, foram contribuindo. É muito importante em qualquer doença, né? A gente sempre fala isso. E a outra coisa bem importante que a gente considera é o paciente tomar essa decisão de querer ficar bom. Porque você alimentar uma ferida contribui para a persistência dela, né? Tem gente que gosta de alimentar o sofrimento. É porque a gente tende a desmerecer o estresse. A gente não quer assumir que a gente não está dando conta. E as pessoas nos veem arrumada, fisicamente bem, e elas não entendem como você pode estar estressado. O quanto que você precisa de uma licença, mais do que se fosse uma outra doença que mostrasse mais fisicamente. Né? Então, assim, eu não queria... eu sempre tive uma resistência a me entregar. Dizer assim, eu tenho que parar tudo e me cuidar. Eu sempre achava que eu ia dar conta de tudo. E aí eu tive que passar por esse processo. E aí foi importante também, porque eu já estava em acompanhamento na terapia cognitiva, que a doutora Lívia me indicou. E, enfim, esse processo todo me levou a entender que nesse momento da minha vida eu não podia mais continuar fazendo o que eu estava fazendo, porque eu não ia conseguir me livrar desse problema de saúde se eu continuasse alimentando ele com o ambiente de estresse que eu vivia. Perfeito. Deixa eu só fazer uma explicação, porque isso que ela falou é importante. O hormônio ele interfere sim, então, principalmente na mulher. Por isso que é muito mais comum a gente ver zumbido, tontura em mulheres. Porque tem fases da mulher que a gente vê mais, por exemplo, TPM ou pré-menopausa. Então, principalmente quando há uma queda dos hormônios, principalmente aí no estrógeno, e a gente sabe que o estrógeno ele controla ali a serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, quando a gente tem uma queda da serotonina, a gente tem uma resposta ali na musculatura do ouvido, que ela é serotoninérgica. Então, quando a gente está estressado, e ela responde. Então, isso interfere diretamente. E essa alteração de contração de musculatura causa tudo isso. Então, ela pode sentir o zumbido, os tremores, dor de cabeça, eu sentia a dor irradiando do ouvido, o olho, essa parte da testa. Neurologicamente, ela está junto. Então, isso o que você falou, a musculatura da articulação temporomandibular, a articulação do ouvido, e que essa que vai para o olho está totalmente interligada. Então, tem essa relação. Entendi. E interessante é que ela falou de fé, né? Naqueles momentos de crise, eu ia para casa, você não tinha mais o que fazer. A medicação tomava, eu deitava, eu chorava e rezava. Aquilo me acalmava. E eu adormecia. E você acordava melhor? E aí já me acordava sem um zumbido. Entendi. E aí você chegou a usar a medicação oral, no seu caso, não foi isso? Tomei oral com você, que foi mudada. Que a gente fez outras medicações. Aquela... Intratimpânica. Aquilo ali foi... Só a nível estatístico, 50% da população mundial já teve zumbido em algum momento de sua vida. Porém, os zumbidos incapacitantes correspondem apenas, não porque é um número elevado, a 20% dos casos, certo? Então, 20% das pessoas tem um zumbido que interfere no seu dia a dia, seja no trabalho, nas relações familiares, enfim. Daí a importância de buscar o tratamento e esse depoimento de vocês que tiveram êxito no tratamento para que estimulem as pessoas que sofrem com o zumbido, que não é uma doença, é um sintoma, buscarem o diagnóstico e o tratamento correto. Duas patologias diferentes que apresentavam o mesmo sintoma, que é o zumbido, e duas histórias diferentes também, porque uma teve acesso ao tratamento correto desde o tempo inicial e outra não teve essa mesma sorte. O objetivo da campanha não é apenas divulgar o zumbido para a sociedade, mas também para a classe médica e profissionais não médicos que trabalham com zumbido. Não é de forma alguma criticar nem nada, é, pelo contrário, trazer eles para junto de nós e junto ficarmos mais fortes e oferecer sempre o que há de melhor ao paciente. Quer dar suas considerações finais? Eu gostaria de falar que, como eu sempre falo, zumbido é um sintoma, diversas causas.
Tem pessoas que têm uma causa só, mas geralmente a gente vê que ele é multifatorial. Então, a gente geralmente tem mais de uma causa. O zumbido tem tratamento. Claro que nem todo mundo consegue o êxito ter cura, mas tem o que se fazer. E se a gente não consegue curar, pelo menos a gente consegue aliviar, melhorar. Então, aquilo que não tem cura, a gente consegue ter um alívio. Então, eu acho que se você sofre com isso, quem escuta isso tem que procurar uma ajuda médica. E, se possível, especializada. Sim. Perfeito. A gente gostaria de agradecer a participação de vocês foram brilhantes nas suas exposições. Gostaria muito de agradecer vocês, vocês foram escolhidos a dedos, vocês não são um exemplo de que, é o que você falou, Cris, a gente não adianta, o médico fala, a gente tem que querer se curar, a gente tem que querer tratamento. Então, a partir do momento que você segue direito, que você faz as recomendações, o sucesso é muito mais do paciente do que do médico. Obrigada por vocês terem aceitado. Obrigada a vocês Obrigada pelo convite. a vocês.